Na Grécia Antiga, Epicuro tentou conscientizar as pessoas de que comprar bens materiais não as tornariam mais felizes como elas então acreditavam, e ainda acreditam. Olá, eu sou a Luciana Milano, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo ao Simplesmente Consciente, o canal que você consome de maneira simples e consciente. Possuo, logo sou feliz. O consumo parece atender a demanda de felicidade, vendendo a ilusão de que por meio desse ato se tem a sensação de plenitude. E como a gente se sente obrigada a ser feliz e ter prazer e não nos sentimos completos enquanto não tivermos o objeto de desejo, compramos. Segundo Zygmunt Bauman, não se pode escapar do consumo, faz parte do seu metabolismo. O problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. O consumo é uma das principais atividades econômicas, ao lado da produção, distribuição, repartição dos rendimentos e acumulação. É o ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou de um grupo. Podemos consumir bens materiais de longa ou curta duração, e nem tudo aquilo que a gente consome a gente pode pegar e levar com a gente. É o caso dos espetáculos, do transporte, de uma partida de esportes, etc. Todas as sociedades, em qualquer época e lugar, consomem, porém, nem todas se organizam em torno do consumo. As sociedades indígenas, por exemplo, estão estruturadas para a subsistência. A partir da Segunda Revolução Industrial, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte do mundo se transformou numa sociedade de consumo. Porque para melhorar a economia, Victor Lebow, analista do varejo, disse que a nossa economia altamente produtiva exige que façamos do consumo o nosso meio de vida, que devemos converter a compra e o uso desses bens em rituais, que busquemos nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego em consumo. Precisamos ter coisas consumidas, queimadas, substituídas e descartadas de modo mais e mais aceleradas. Várias coisas começaram a ser fabricadas em grande escala e o custo se barateou. Com isso, mais pessoas tiveram acesso às mercadorias que antes só eram destinadas a uma pequena parte da população. O consumo é um mecanismo produtor de identidade e estilo de vida. Seus índices servem para revelar o grau de desenvolvimento de um país, pois a produção de artigos gera riqueza para o mesmo. Igualmente, o acesso aos bens de consumo nos mostra a capacidade de compra dos seus habitantes. No entanto, a publicidade e o estímulo ao consumo dão origem a uma sociedade na qual as coisas têm mais valor que as pessoas. E uma pessoa que tem muito valor aqui é você por se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este e outros vídeos que você encontra nas nossas playlists. Assim você não perde nada, porque tem vídeo novo toda semana. O marketing das empresas e as mensagens publicitárias veiculadas nas mídias têm gerado uma população consumista e alienada, ou seja, impossibilita os indivíduos de terem pensamentos e ações próprias, os quais são diretamente influenciados pelos modelos e padrões de vida reproduzidos pelos meios de comunicação. Dessa forma, o ser humano busca a felicidade no ter coisas, ao invés de ser. Por exemplo, quando vimos pessoas mal vestidas, logo associamos isso à falta de dinheiro, de bens, coisa que pode ser completamente equivocada. As duas estratégias muito discutidas para o consumo constante são a obsolescência planejada, desenhada para o lixo, coisas que se tornem inúteis o mais rápido possível para que a gente use e descarte, e a obsolescência percebida, que nos convence a jogar fora coisas que são perfeitamente úteis. Essas práticas têm gerado montanhas de resíduos, transformando algumas cidades de países de terceiro mundo em verdadeiros depósitos, sem falar na matéria-prima, energia e tempo humano desperdiçados. Os consumos são classificados em essenciais e supérfluos. Os consumos essenciais referem-se à satisfação das necessidades primárias ou à compra e utilização de bens indispensáveis à nossa sobrevivência, como os alimentos, o vestuário e a educação. Já o consumo supérfluo se baseia na satisfação de necessidades secundárias ou terciárias, ou a aquisição e utilização de bens dispensáveis à nossa vida.
Para consumir, precisamos confeccionar produtos ou elaborar serviços. Devemos extrair a matéria-prima, construir fábricas para transformá-las e lojas para vendê-las. A maioria dessas tarefas é realizada ou por seres humanos ou por máquinas que também têm que ser construídas. O consumo é muito mais do que um simples ato de escolher e comprar um produto ou um serviço. Os termos consumo e consumismo são completamente distintos entre si. O primeiro está associado ao ato de consumir, necessário a todos os seres humanos. Já o segundo está associado à patologia, que remete ao consumo excessivo e alienado. De tal maneira, todas as pessoas inseridas no mundo atual são consumidoras. No entanto, os consumistas levam esse ato ao extremo, comprando deliberadamente diversas coisas das quais geralmente não necessitam. A síndrome de Diógenes é a patologia associada às pessoas que têm tendência a acumular coisas, lixos, objetos desnecessários, supérfluos, que elas acumulam durante anos e criam algum tipo de relação sentimental. Essas pessoas possuem grandes dificuldades de se desapegarem das coisas, pois os objetos suprem diversas necessidades momentâneas, emocionais, sociais, econômicas. Quem sofre desse mal torna-se um comprador compulsivo, mergulhado em dívidas. Essas pessoas geralmente são ansiosas e sentem um grande alívio e satisfação após o ato de consumo, tornando-se um vício tão prejudicial quanto o vício a drogas e bebidas. Por outro lado, o consumo sustentável, responsável e consciente é o consumo de produtos reciclados, que seguem éticas trabalhistas, de extração ou confecção. É desenvolvido por indivíduos que conseguem enxergar o problema da necessidade e do consumismo. De tal modo, os consumidores conscientes compram somente aquilo que necessitam para viver. Além disso, não sofrem de transtornos cumulativos e, quando descartam os objetos que não precisam mais, recorrem à reciclagem ou doação, práticas que causam um impacto ambiental menor. Ser um consumidor consciente também é rejeitar produtos com muita embalagem, de recursos não renováveis, de grandes empresas que não investem no meio ambiente ou nos seus colaboradores. Como diria o conselho atemporal, cheio de estilo e consciência, da estilista inglesa Vivienne Westwood, e que é o conceito da elegância: compre menos, escolha bem e faça durar. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!